Encontros. Tem encontros que a gente programa, a gente liga, a gente marca, e são encontros maravilhosos. Tem encontros que são intencionais, a gente nem imagina, e de repente a gente cruza com determinadas pessoas na nossa vida, e a gente diz assim, graças a Deus que Deus fez com que essa pessoa entrasse na nossa vida. Assim, quantos encontros, gente, quantas amizades, quantas pessoas na minha vida que Deus colocou, e assim eu fico agradecido pelo carinho, pelo encorajamento de pessoas, e foi justamente por causa, acontece por causa de encontros. Domingo passado nós falamos sobre um encontro que tudo começa com esse encontro, o encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus a gente precisa deixar que Ele fale. Nesse encontro com Jesus a gente precisa deixar que Ele seja aquela pessoa que fala mais. Embora a Bíblia diga que a gente possa pedir, não é errado, mas encontros com Jesus que marcam a nossa vida são encontros onde Ele fala, onde Ele, com aquela voz doce, às vezes nos confronta, às vezes chama a atenção à nossa vida, mas sempre vai ser com amor. Encontros com Jesus, onde realmente muda a nossa vida quando Ele fala. Encontros com Jesus, quando Ele fala, Ele nos transforma. Ele nos transforma pela palavra dEle. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e abrir o coração. Abrir o coração, é impossível alguém se encontrar com Jesus tendo aberto o coração, que Jesus entre e essa pessoa não é transformada. Mas também encontros com Jesus, quando Ele fala, nós somos transformados, mas encontros com Jesus é onde Ele nos capacita, onde Ele mostra o nosso propósito. Encontros com Jesus. Se você perdeu a primeira parte, vale a pena você conferir no nosso canal do YouTube, vale a pena você conferir a parte 1. E hoje, porque encontramos com Jesus, nós começamos a usufruir outros encontros proporcionados por Ele. Primeiro encontro que faz toda a diferença na nossa vida, porque nos encontramos com Jesus. Jesus nos proporciona pessoas sábias. Pessoas sábias. Diga comigo, gente, encontro com Jesus. Encontro com Jesus, tudo começa aqui, porque nos encontramos com Jesus, Ele proporciona pessoas sábias na nossa vida. Por que o sábio, ele é uma pessoa que a Bíblia chama a atenção? E o que é um sábio, segundo a palavra de Deus? Como um sábio na palavra de Deus se comporta? O que é que uma pessoa sábia na palavra de Deus reflete? Então, primeiro vamos na definição de uma pessoa sábia. Sabedoria divina, segundo a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 3, verso 9. 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Diz assim: dá, pois, e aqui o contexto é Salomão pedindo a Deus, pedindo sabedoria. E ele diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? E aí lá na frente, você vai ver que Deus dá sabedoria para Salomão. Então, qual é a definição de sabedoria? Segundo a palavra de Deus, diz assim: sabedoria divina é do coração. Fale comigo, gente, do coração. Do coração, ele diz, do coração compreende as coisas, percebe as coisas, entende. Diga comigo, gente, do coração. E aí ele fala, do coração consegue discernir entre o bem e o mal. Encontros com Deus vai nos levar a sentar com pessoas sábias. E a Bíblia diz que uma pessoa sábia é uma pessoa que do coração compreende as coisas e do coração discerne. Então a gente vai perceber que uma pessoa sábia
tem o temor do Senhor. Na verdade, segundo a definição da Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por que um encontro com uma pessoa sábia é importante para mim e para você? Por que uma pessoa sábia é uma pessoa que eu e você, nós temos que pedir a Deus? Porque sem perceber, reside na nossa vida algumas pessoas. Calma, não é demônio, calma, não é. Mas quem sabe na sua vida reside o tolo. Quem sabe na sua vida reside o ingênuo, é o que a Bíblia chama de simples. Quem sabe na sua vida reside o malvado. E aí a Bíblia diz que encontros com Deus, Deus pode, sim, Deus pode. Deus pode fazer, Deus pode mudar, Deus pode arrancar, Deus pode tirar, sim, Deus pode, mas Deus pode usar também pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que, assim como o ferro, com o ferro ele se molda, ele afia, assim o homem com outro homem, ou seja, assim o ser humano com outro ser humano, ele se ajusta. Ei, gente, quando eu tenho encontros com Deus, Deus quer e vai providenciar pessoas sábias para sentar comigo e com você. E aí, a gente primeiro precisa identificar essas pessoas. Quem são essas pessoas? Um sábio tem temor de Deus, um sábio, ele não vai dar para você opinião, um sábio vai dar para você conselho. Primeiro tem que identificar essas pessoas com o quê? Com a vida, com a experiência, com os resultados exitosos, não porque ele é intelectualizado, não porque ele é inteligente demais. Ei, o intelecto tem a sua importância, a inteligência tem a sua importância, o conhecimento tem a sua importância, mas o sábio, segundo a palavra de Deus, são pessoas transformadas no coração, e essas pessoas nós precisamos dessa pessoa. Sabe por quê? Porque muita coisa na sua vida, e aqui eu não quero eximir a autorresponsabilidade, mas quem sabe muita coisa aconteceu na sua vida, sabe por quê? Porque você passou-se como ingênuo. A Bíblia diz que o sábio vê o buraco, se afasta dele, vem o simples, o ingênuo cai nele. Quanta coisa você caiu na sua vida, por favor. Eu não quero dizer que é tudo culpa dos outros, eu não quero dizer que é tudo culpa das circunstâncias, eu não quero tirar a responsabilidade de muitas coisas na nossa vida. Mas honestamente, tem muita coisa que você caiu porque você foi ingênuo demais. Tem negócio que você perdeu dinheiro porque você foi ingênuo. Tem conversa que você acreditou porque você foi ingênuo. Tem amizade que roubou a tua vida porque você foi ingênuo. Ei, tem coisas que aconteceram na sua vida por ingenuidade. Ah, meu irmão, você precisa de um encontro com Deus. Deus pode arrancar isso da nossa vida, mas Deus pode proporcionar pessoas sábias para chegar na nossa vida e começar a dizer pela experiência, pelo temor do Senhor, pelo conhecimento de Deus, pela transformação do coração. Ei, gente, eu preciso de pessoas sábias, eu necessito de pessoas sábias. Tudo começa com um encontro com Jesus, mas Deus pode providenciar para a minha vida e para a sua vida, e através de palavras de sabedoria, de conselhos, eu e você, a gente arrancar o ingênuo que existe dentro da nossa vida. Pessoas sábias nos ajudam também a muitas vezes identificar a tolice que muitas vezes nós carregamos. Ser ingênuo é uma forma, ser tolo é outra pessoa que precisa ser arrancado na nossa vida. Mais uma vez, Deus pode fazer. Mais uma vez, Deus pode mudar. Mais uma vez, Deus pode arrancar.
Mas Deus pode usar pessoas. Eu costumo dizer que é perigoso, escute isso aqui. Uma das pessoas perigosas são pessoas que são extremamente inteligentes, ao mesmo tempo tolas. Você precisa ouvir novamente. Cuidado com pessoas extremamente inteligentes, mas são pessoas tolas. O inteligente e tolo é uma pessoa perigosa. E quando é que nós conseguimos nos livrar dessas pessoas? Quando sentamos com pessoas sábias. Pessoas sábias vão conversar com a gente e vão começar a dizer o seguinte: não sente com um tolo, não seja tolo, não ande com tolo, porque se você andar com tolo vai ser tolo. Ei, afaste-se do tolo, afaste-se do tolo, afaste do insensato. Já percebeu que você está caindo na insensatez porque você está andando com pessoas insensatas? Ei, gente, deixa eu te mostrar uma coisa. Livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Provérbios 13, verso 20. Diz assim: quem anda, 13, 20. Cadê? Meu Deus. 13, 20, obrigado. Aquele que anda com os sábios, que aqui diz, gente, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vocês estão calados? Ei, gente, deixa eu falar uma coisa também. Pode ser que na nossa vida resida o malvado. E como é que existe o mal dentro de mim, pastor? Primeira coisa de uma pessoa má é uma pessoa que não consegue celebrar o sucesso do outro. Uma pessoa má é uma pessoa que não consegue celebrar o sucesso do outro. Por que ele não consegue celebrar o sucesso do outro? Porque no fundo, ele não quer o sucesso, ele queria o fracasso. Uma pessoa má, além de não celebrar o sucesso do outro, uma pessoa má é uma pessoa que tem inveja dos outros. Mas inveja é uma coisa má. Inveja é eu roubar de forma virtual. Vocês não ouviram, não. Inveja é um roubo virtual. É desejar o que não é meu, mas está no outro. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode tirar isso? Lógico. Deus pode mudar? Lógico. Mas Deus pode colocar pessoas sábias na minha vida e dizer: filho, você não percebe algo que está consumindo o teu coração. E gente, será que não seria esse encontro com pessoas sábias que eu e você a gente precisa? Será que não é essa palavra que você veio buscar hoje? Ai, pastor, eu quero que Deus fale para o meu coração. Eu quero que Deus fale para o meu coração. O que está acontecendo comigo? Por que eu colho isso? Por que acontece isso na minha vida? Ei, você precisa de um encontro com Jesus em primeiro lugar. Mas você precisa de um encontro com Jesus, que Deus pode usar pessoas sábias. Eu oro que Deus levante sábios e possa te orientar, e você seja uma pessoa mais ajuizada, você seja uma pessoa mais equilibrada, você seja uma pessoa mais tranquila, você venha acertar mais, você seja mais prudente. Quem sabe é isso que você precisa, de um encontro com Jesus.
Jesus, e esse encontro com Jesus, Deus te direcionar, Deus direcionar você, a você ser mais sábio nos teus negócios, a você ser mais sábio nas tuas finanças, a você ser mais sábio dentro da tua família, a você ser mais sábio nos teus relacionamentos, a você ser mais prudente no teu dia a dia, a você ser mais equilibrado. Quem sabe a palavra que você precisa hoje é: filho, você precisa ser uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Encontros com Jesus nos leva a encontros maravilhosos com pessoas sábias. Eu preciso identificar, eu preciso escutar essas pessoas, mas eu preciso praticar essas pessoas. Praticar os conselhos dessas pessoas. Jetro era o sogro de Moisés. E Moisés, a Bíblia diz que ele via Deus face a face. E foi um encontro com o sogro dele, que ali mudou completamente a forma de liderança de Moisés. E olha que Moisés falava com Deus, face a face, mas Deus usou o sogro dele, uma pessoa sábia, para dizer assim: ei, você está sendo insensato na tua forma de liderar. Você não está sendo uma pessoa inteligente em liderar dessa forma. Você não está conseguindo perceber que você vai morrer, você não vai suportar, e você poderia fazer de forma diferente. Gente, um conselho. Agora, sabe por que Moisés é sábio? Porque ele não apenas ouviu, ele colocou em prática. Deixa eu falar uma coisa: você quer ser sábio? Não apenas escute, coloque em prática o que um sábio vai falar para você. E aí você vai se tornar mais sábio ainda. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Encontros com pessoas sábias. Mas encontros com Jesus nos levam a nos encontrar com a nossa família. Com a nossa família. Diga comigo: encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro com Jesus, é impossível um encontro com Jesus não fazer com que a minha família se torne melhor. Um texto da palavra de Deus, que é muito conhecido. Josué, ele estava no final da sua jornada. Ele já estava ali em um momento da sua vida bem avançado. E ele já está perto de morrer. E ele tem uma conversa muito aberta com o povo de Deus. E ali ele reúne todo mundo e ele diz assim: olha, eu não sei que deuses vocês vão escolher. Eu não sei qual vai ser o caminho que você vai seguir. Eu não sei quem você vai obedecer. E a máxima de Josué: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se encontros com Deus nos leva a nos encontrar com pessoas sábias, e a gente precisa identificar, a gente precisa ouvir, a gente precisa praticar o que o sábio vai dizer para mim, porque o sábio, ele teme a Deus, o sábio, ele fala do coração. O sábio não é sábio porque ele é esperto, o sábio não é porque ele é não, o sábio é sábio porque Deus tratou a vida dele, a sabedoria de Deus o fez sábio. Mas também encontros com Deus faz com que dentro da nossa casa nós venhamos ter encontros. Pastor, por que minha casa não está em ordem? Por que minha casa tem tanta confusão? Por que a minha casa tem tanto problema? Ei, gente, você precisa de um encontro com Jesus. Mas esse encontro com Jesus, não tem como eu abrir o meu coração e me encontrar com Jesus, esse encontro com Jesus não fazer, esse encontro, ele não tem possibilidade. Se eu me encontrei com Jesus e abrir meu coração, esse encontro com Jesus vai fazer com que a minha casa também seja abençoada. Minha casa seja abençoada. Eu nasci num lar cristão, de pessoas imperfeitas. Meu pai não foi uma pessoa
extremamente inteligente financeiramente. Eu digo que o meu pai, por muitas qualidades que ele tinha uma mentalidade pobre. E qual é a mentalidade pobre e uma mentalidade rica? Uma mentalidade rica, uma mente rica, é uma mente que assim que ganha, ele pensa em multiplicar. E porque multiplica, ele diz, porque eu multipliquei, então eu vou usufruir. E se eu estou usufruindo, eu vou abençoar. Uma mente rica, próspera, pensa em multiplicar assim que ganha. Uma mente pobre, a primeira coisa que uma mente pobre faz quando recebe é: o que eu vou gastar? Deus está falando, hein? Fecha o parênteses. Meu pai, ele não me deixou bens. Mas, gente, sinceramente, eu não me lembro isso do meu pai. Lógico que na minha vida eu tentei fazer o diferente. Mas uma das coisas que meu pai deixou na minha vida foi um legado de ter me apresentado Jesus. O legado que meu pai deixou na minha vida e que me faz muito bem. Eu gostaria que o papai tivesse deixado muitos bens para mim. Mas eu não fico chateado, não. Mas o que me deixa feliz foi porque meu pai se encontrava com Jesus. Quantas vezes, criança, eu entrei no quarto do meu pai estava ajoelhado, com a Bíblia aberta, buscando a Deus. Quantas vezes eu vi o meu pai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Quantas vezes eu tirei dúvida sobre passagens da palavra de Deus e quantas vezes meu pai foi mestre para a minha vida. Por quê? Porque encontros com Jesus faz com que eu deixe o maior legado dentro da minha família, que é Jesus Cristo. Sabe o que você está precisando? Eu e você, nós estamos precisando disso, gente. Diante de uma sociedade hoje sem valores. Eu tenho muito cuidado em não generalizar. Mas é incrível, gente. Quando a gente conversa com pessoas, quando a gente conversa com pais, quando a gente conversa com pessoas... E família aqui não é só o marido e a esposa, é a mãe que é pai também, está lá cuidando com o filho, é o pai, é o avô, o netinho, é a família, tem sangue, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa encontrar Jesus, e quando a gente se encontra com Jesus, e Jesus vai fazer com que a minha casa e a sua casa venha ter bênção de Deus. E aí eu vou voltar diante de uma sociedade onde não valoriza a família. Pelo contrário, tudo é contra a família. É contra uma educação. Querem impor uma educação que não é segundo a palavra de Deus. Querem impor valores que não estão consoante a palavra de Deus. Querem impor, e a palavra é impor. Uma doutrina completamente errada sobre casamento, sobre o ser humano, sobre a pessoa humana, sobre a sexualidade. Há um conflito no meio da família. Meu irmão, sabe o que é que eu e você, a gente está precisando? A gente está precisando de um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus fazer com que eu e a minha casa venhamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa venhamos ter valores de Deus. Eu e a minha casa venhamos ter a educação de Deus. Eu e a minha casa venhamos ter a presença de Deus. Eu e a minha casa venhamos ter a palavra de Deus. Eu e a minha casa venhamos educar segundo a palavra de Deus. Eu e a minha casa, a gente viver segundo os padrões de Deus. Os padrões de Deus. E aí, quando a gente tiver isso, a gente vai celebrar. Aí, quando a gente tiver isso, a gente vai ter tempo de qualidade.
Aí, quando a gente tiver encontros com Jesus, Jesus vai nos levar a perceber que, embora venhamos ser pessoas imperfeitas, famílias imperfeitas, mas Deus vai fazer com que as imperfeições sejam o quê? Sejam bem tratadas, as diferenças sejam bem tratadas. Sabe o que é que nós estamos precisando de encontros com Jesus, fazer com que a gente tenha encontros familiares maravilhosos. A nossa casa precisa de Jesus, a nossa casa precisa de Deus, a nossa casa precisa de encontros com Jesus que nos leve a ter um lar abençoado. Nosso casamento é imperfeito, meu e da Nenê. Mas se tem uma coisa que a gente crê e que a gente pratica, é orar juntos. Se tem uma coisa que a gente leva a sério, é quando a gente se reúne para orar. Você não tem noção do poder que existe em uma aliança. Pastor, eu não sou casado, mas você pode se juntar com a sua irmã e fazer com que você vai ver o que é que vai acontecer dentro da sua casa. Você pode se juntar com a sua avó, você pode se juntar com o seu primo, você pode usar com o seu tio, você pode se juntar com gente. Ei, tenha encontros dentro da sua casa. Gente, eu declaro na sua casa bênção, eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, como a gente canta a bênção do Senhor sobre a tua geração, a bênção do Senhor sobre os teus filhos, a bênção do Senhor sobre os filhos dos teus filhos, a bênção do Senhor por trás, a bênção do Senhor na frente, a bênção do Senhor de lado, a bênção de Deus sobre a nossa casa, e a gente perceber, e a gente vai abrir a nossa boca, por causa de encontros com Jesus. Nós vamos ter encontros da nossa família e vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Encontros com Jesus nos leva a ter encontros, pessoas sábias. Encontros com Jesus nos leva a ter encontros com nossa família, mas encontros com Jesus nos leva a ter encontros com pessoas de Deus. E qual é a diferença de um sábio e uma pessoa de Deus? Um sábio, ele, por causa de Deus, ele fala sobre família, ele fala sobre negócio, ele fala sobre finanças, ele fala sobre relacionamento. Um sábio, ele consegue, por causa de um coração, do temor do Senhor, a sabedoria de Deus, a graça de Deus na vida dele, ele consegue muitas vezes aconselhar em várias áreas da nossa vida. Mas qual a diferença de uma pessoa de Deus? Uma pessoa que pode não conhecer muito sobre finanças, mas ele me ajuda a conhecer mais de Deus. Pode ser que ele não dê muitos conselhos a respeito de vida profissional, mas ele me ajuda a ser uma pessoa de Deus. E gente, encontros com Deus nos leva a valorizar pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Se tem algo que a gente trabalha muito aqui na nossa igreja, com GC, grupo de crescimento. Nós acreditamos que grupo de crescimento não é uma técnica. Grupo de crescimento não se trata de um método. Grupo de crescimento se trata de uma cultura do reino de Deus, e de saber que, nós não somos imperfeitos, mas é justamente eu poder orar com uma pessoa que sabe orar, uma pessoa que, como eu, valoriza a Bíblia, ela valoriza também, uma pessoa que, como você, valoriza a igreja, ele valoriza também. E gente, grupo de crescimento é esse lugar da nossa igreja que a gente proporciona relacionamentos saudáveis. Grupo de crescimento não é um grupo de terapia, grupo de crescimento não é um grupo de invasão da sua intimidade. Não, grupo de crescimento é um grupo onde nós proporcionamos, por causa de encontros com Deus, encontros com pessoas que vão me ajudar a orar junto, vão me ajudar a levantar, vão orar pela minha vida, se interessam pela minha vida, ajuda a minha vida, ora pela minha vida, encoraja a minha vida. E gente, Salmo de número 1, verso 1, fala sobre 3 tipos de influência que nós sofremos.
O Salmo de número 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele vai. Mas eu queria só o 1, verso 1. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem toma conselho. Então o que é que o Salmo está dizendo? Que nós somos influenciados com quem nós andamos, o que nós conversamos e o lugar onde nós andamos. Vou repetir: somos influenciados com pessoas, conversas, e somos influenciados com lugares. Quando nós andamos, quando nós temos encontros com Deus, Deus vai nos proporcionar a andar com pessoas dele. São pessoas imperfeitas, mas são pessoas que vão conversar coisa de Deus. São pessoas que vão andar em lugares que Jesus andaria. E vão ser pessoas que vão conversar com coisas que Jesus conversaria. Quem sabe não seja isso que você esteja precisando. Quem sabe não seja isso que você veio buscar hoje. Deus está dizendo assim: você precisa do encontro comigo. Mas você precisa valorizar pessoas de Deus. Paulo, falando sobre conversas, ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se o costume, se o hábito leva tempo ser construído, o apóstolo Paulo diz que más conversações podem corromper o nosso coração. Mais uma vez, pode ser que não seja culpa do outro, seja uma decisão sua. Mas quem sabe, hoje, Deus está falando: filho, não é prudente você andar. Não é prudente você conversar aquilo. Não é prudente você andar em tais lugares. Já percebeu que a amizade, que essa conversa e que esse lugar está fazendo de você uma pessoa que você não é? Não é que a pessoa seja má, mas a pessoa não tem hábitos, não tem princípios, não valoriza o que Deus valoriza, o que Deus falaria e onde Deus estaria. Mas encontros com Deus nos leva a andar com pessoas de Deus. Mas encontros com Deus nos leva a andar com pessoas que precisam de Deus. Diga comigo: precisam de Deus. Mas se eu ando com Jesus, se eu tenho um encontro com Jesus, e eu sento com pessoas que precisam de Jesus, eu sou a influência e não o influenciado. Sabe qual é o problema? Que a gente é influenciado porque a gente não tem um encontro com Jesus. Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Você vai sentar com pessoas que precisam de Jesus. Eu vou repetir: mas que eu sou a pessoa que vai influenciar e não ser a pessoa influenciada. E como é que eu influencio pessoas que precisam de Deus? Primeiro, seja humano. Seja natural. Gente que precisa de Deus precisa olhar para a gente e dizer o seguinte: eu estou diante de uma pessoa normal. Porque às vezes a gente age de uma forma que não é humana. Você vai conversar e às vezes as pessoas se assustam com determinadas pessoas de Deus. Por quê? Porque elas não são naturais. Ao invés de dar boa noite, bom dia, que todo mundo dá, a paz do Senhor. Hã? Não entendi nada. Tu entendeu? Também não. O que é que eu faço? Sei lá. Diz do mesmo jeito: a paz do Senhor. E o que é a paz do Senhor? Sei não. Pastor, é proibido dar a paz do Senhor? É não. Mas ele sabe o que é a paz do Senhor? Não. Então dá bom dia. Dá boa noite para ele. Dá boa tarde. Trate a pessoa normal. Haja de forma
natural. Outra, quer ser influência para uma pessoa que precisa de Deus? Não julgue, não aponte. Você não muda ninguém, e não é a sua palavra que muda as pessoas, mas é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Pessoas que precisam de Deus, eu posso ser influência quando eu ajo normal, eu trato normal, eu não julgo. A Bíblia diz, o livro de Romanos diz que é a bondade do Senhor que leva ao arrependimento. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na nossa igreja nós temos uma frase, não é apenas uma frase, a gente coloca em prática: é melhor errar acreditando numa pessoa do que acertar julgando. É melhor. Você quer ser influência para uma pessoa? Faça com que ela possa perceber em você não o interesse de vir para a igreja e nem mudar de religião, mas o teu interesse que ela tenha um encontro com Jesus. Você quer ser influência para a vida de uma pessoa? Não é sobre puxar a pessoa para a sua igreja ou tirar da religião A para a religião B. É fazer com que ela tenha um encontro com Deus através do conhecimento de Jesus Cristo. Já pensou, gente, se a gente se encontra com Jesus e porque Jesus transforma a nossa vida, nós viemos ser canais de bênção para pessoas que precisam de Jesus. Ei, tem uma pessoa, seu vizinho precisa de Jesus, e se você amá-lo, se você tratá-lo, se você perceber que ele é igual a você, imperfeito, você pode ser uma influência. Quem sabe uma pessoa do seu trabalho, quem sabe da sua faculdade, quem sabe uma pessoa que você simplesmente, basta que você ame. Porque com encontros com Jesus, faz com que a gente ande com gente de Deus, mas encontros com Jesus faz com que essa pessoa possa perceber que nós somos humanos e que ela precisa da bênção de Deus. Ah, gente, eu oro que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu oro que a bênção de Deus te leve a andar com pessoas sábias. Eu oro que a bênção de Deus faça com que você tenha família maravilhosa. Eu oro para que a bênção de Deus te leve a andar com pessoas de Deus, mas que a bênção de Deus faça com que você seja uma influência. Quando as pessoas olharem para a tua vida, vai perceber amor, vai perceber que você tem a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que Ele levante a mão sobre ti, que você seja abençoado, que os teus filhos sejam abençoados, que você tenha encontros com Jesus, encontros marcantes com Deus, encontros marcantes com Ele.